oi, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira que a gente tá aqui juntos. Gostaria de agradecer todo mundo que está curtindo, comentando, compartilhando os vídeos. Isso é muito legal pra gente que faz, porque faz com que a gente busque cada vez mais para trazer conteúdo para vocês. E continue fazendo isso. Eu tô gostando muito dos feedbacks que eu tenho recebido. Inclusive, semana passada, eu tava com essa palavra no coração para falar, que era de Agar. E na hora que eu fui falar, eu falei assim, Senhor, será que isso realmente vai fazer sentido para alguém, né? E eu quase não gravei, imagina só. E daí no sábado, nossa, eu recebi várias mensagens falando que como ajudou, não só na área que eu citei, né, que é querer ir embora e voltar para resolver, né, aquilo que você iria deixar para trás, mas em outras áreas, assim, que fez muito sentido e isso é muito legal, tá? Então, continue comentando, compartilhando os vídeos, assistindo, que isso é muito legal, tá bom? Hoje eu vou falar de uma área que, infelizmente, vem crescido cada vez mais. É muito triste para quem vive, mas depois que eu vi na palavra algo, isso fez, assim, revelou algo que para mim fez muito sentido. E a gente conhece muita gente que passa por isso também. E eu creio que essa palavra vai fazer sentido para alguém, assim como fez para mim na época, vai fazer para alguém também, tá? Então hoje eu vou falar sobre paternidade. Quem aí não conviveu com o pai ali de humano, né, na sua vida, sabe o que eu vou citar nesse vídeo, né? É uma área da minha vida, assim, que, graças a Deus, eu deixei para trás, eu não tenho nenhum trauma, nada relacionado a isso, mas tem pessoas que têm, e isso é muito triste, porque assim, são várias coisas que envolvem, né? E às vezes as nossas mães, né, tentam fazer aquilo que os nossos pais não fizeram, mas para nós que passamos por isso, às vezes é diferente, né? Então eu vou falar hoje para aquelas pessoas que não conviveram com os seus pais homens dentro de casa. Então, assim, o meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos. Então, eu não tenho lembrança dele, assim, da infância, alguma coisa assim. Tem pessoas que ainda o impacto é até maior, porque às vezes os pais se separam quando a criança já está formando a sua identidade, né? Então, é mais difícil ainda superar isso, de tipo, ver o pai indo embora, construindo outra família e etc. Eu não tive essa parte, porque o meu pai saiu quando eu tinha 3 anos de idade, então eu não tive essa questão para ser tratada. Mas tem pessoas que têm. E então meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos, minha mãe diz que eu era muito apegada a ele. Eu particularmente não me lembro e eu sabia quem ele era, ele morava perto da minha casa. Então eu sempre via, né, falava oi, etc, mas eu não tinha aquela convivência de filha e pai. E foi quando na minha infância, particularmente, eu odiava Dia dos Pais. Odiava. Porque assim, na escola, na igreja, em todo lugar que faz homenagem, pede pra você levar o seu pai, você faz lembrancinha pra levar pra casa pro seu pai, etc. Eu odiava, porque assim, essa parte mexia muito comigo. E às vezes na minha escola tinha um monte de gente que também não tinha convivência com o pai por outra razão, ou porque o pai faleceu, ou porque o pai foi embora, ou porque o pai vivia viajando, etc. Mas parece que era só eu quem tinha essa dificuldade. E foi quando isso mexeu muito com a minha identidade como cristã. Por que que isso me mexeu muito? E depois eu fui entender. Quando eu aceitei Jesus, né, como o meu único salvador, assim, me tornei cristã, eu ouvia muitas pessoas falando sobre pai. Ah, Deus é o pai, Deus cuida da gente, e chamava Deus de pai, etc. E eu não entendia essa parte, porque eu falava assim, como que Deus, sendo um cara tão bom,
uma pessoa que cuida da gente, que ama a gente, pode ser um pai. Então, tipo assim, pra mim, um pai não era uma pessoa presente, não era uma pessoa participativa. Então, eu não conseguia olhar Deus como pai. E daí fui tentando trabalhar isso. E para mim, Deus, logo que eu me tornei cristã, eu via Deus muito distante de mim. Eu tinha muita dificuldade de conversar com Deus, porque isso era algo que me bloqueava. E chamar Deus de pai, aí que era fora de cogitação mesmo, porque até me bloqueava, assim, sabe? Quando eu ia falar, parece que tinha alguma coisa que me segurava e eu não conseguia chamar Deus de pai. E daí eu fui orando, eu tinha uma líder de célula, que eu já citei aqui várias vezes, e ela foi sempre conversando comigo, falando que Deus, ele era o nosso pai, que ele cuidava da gente, inclusive a oração do Pai Nosso começa, Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, Deus é o nosso pai. E daí eu fui tentando entender isso, mas era muito difícil. Até que um dia eu fui tentando, Deus conhece o nosso coração, né? Então ele sabia dessa minha dificuldade. E ele foi me mostrando vários versículos na Bíblia que falavam sobre isso. E um que me chamou muita atenção quando eu li, inclusive tem música deles, eu não vou lembrar agora qual é, mas tem músicas que citam isso, mas eu vou ler para vocês. Que tá lá em Salmos 27, versículo 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. Eu falei, nossa, essa palavra veio assim, ó, pá. E daí eu falei assim, nossa, então mesmo que isso acontecesse, existe alguém que cuida de mim. E naquele momento eu fui entregando meu coração a Deus, eu fui falando com Deus de uma forma mais de relacionamento, como Deus sendo meu pai mesmo. E foi onde eu fui mudando a minha perspectiva. E o dia que assim, ó, sempre muita gente me falava, mas eu não colocava muita fé nisso, né? Mas as pessoas me falavam que quando nós se tornássemos pais, né, tivéssemos filhos, nós iríamos entender o amor de Deus por nós. E eu confesso que, assim, eu achava que não era possível a gente conseguir entender, né? Claro que o amor de Deus é ainda maior, porque tem um versículo que fala que nós, sendo homens maus, né, conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus que é soberano, né? Mas quando eu recebi o diagnóstico no hospital que o Samuel estava sem vida, naquele dia fez sentido para mim essa palavra. Por quê? Porque se eu tivesse chego lá no hospital e a médica tivesse falado para mim, Karina, a gente só consegue salvar uma pessoa, ou é você ou é o Samuel. Os dois a gente não consegue salvar. Gente, eu não teria dúvidas que eu falaria, você vai salvar o Samuel. Eu pode deixar ir pra glória, que eu tenho a certeza disso. Mas eu tive que ter essa vivência de ter um filho gerado no meu ventre, sabendo que era um bebê meu ali, né, que Deus tinha entregado pra mim, ali no momento de, tipo, aquele momento eu entendi o amor de Deus por nós. Então, assim, o amor de Deus, ele é gigantesco, né? Porque antes do Samuel ser nossos filhos, ele era do Senhor em primeiro lugar. Então, naquele momento eu falei assim, uau, Deus, assim, o amor de Deus é fantástico, porque eu ainda nem tinha pego o Samuel com vida no colo, eu nunca tinha visto o rosto dele, ele estava dentro da minha barriga ainda, e eu já não pensei na possibilidade de, tipo, não ficar no lugar dele, não me colocar no lugar dele. Então, assim, se hoje você está num conflito interno de relacionamento com Deus, porque você não teve um lado paterno na sua vida, você não teve alguém que representava um pai na sua vida, eu gostaria de te convidar a conhecer Deus como o seu pai. Ele pode suprir todas as suas necessidades. Ele pode curar aquelas feridas mais ocultas que estão dentro do seu coração.
Aquela que você, sabe quando a gente tem um quartinho da bagunça, existe no nosso coração um lugar que a gente fala, até aqui pode, mas lá dentro dessa área eu prefiro que não. Às vezes você tá assim do seu lado da sua lado paternidade. Deus, o Senhor pode cuidar da minha vida até aqui, mas não mexe nessa área, porque essa área ainda eu não quero mexer. Talvez o seu pai ainda é vivo, você pode ir lá conversar com ele, ter a oportunidade de mudar um relacionamento, ou assim como eu, não tive essa oportunidade, porque depois que eu tive esse entendimento de Deus, o meu pai já havia falecido. Mas eu gostaria de te convidar, você que tem a oportunidade de conhecer um Deus que pode curar essa ferida aí no seu coração, que você não consegue entregar. Você sabe que essa área para você é uma área muito difícil, que você tem dificuldade de se abrir nessa área, seja com psicólogo, seja com amigo, seja com qualquer uma pessoa. Abra o seu coração a Deus e Ele pode curar essa ferida. E ainda que a sua mãe e o seu pai te abandone, o Senhor nunca, nunca te abandonará. Ele sempre estará lá, disponível para ouvir todas as suas orações, as suas lágrimas. Eu mesmo tive vários momentos que eu entrei no meu quarto, no meu momento de oração, que eu não conseguia falar uma palavra. Mas o Senhor conhecia o meu coração e sabia exatamente aquilo que eu queria falar. Então você, hoje, vai lá e chama Deus de Pai. Ele é o nosso Pai, Ele pode cuidar e curar todas essas suas feridas. Amém? Um abraço, pessoal!